Max Verstappen venceu mais uma na temporada 2024 da Fórmula 1 e desta vez poderíamos dizer com certeza que foi uma vitória no braço do tricampeão mundial e não por causa do domínio do RB20, que neste fim de semana não foi nada dominante, enquanto que a McLaren provou que as atualizações feitas no GP de Miami surtiram o efeito que era esperado e que ela vai sim brigar por mais vitórias nesta temporada, ligando o sinal de alerta na Red Bull. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Vicente Suela aqui, é um prazer mais uma vez. E antes de entrarmos em nosso assunto, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, caso ainda não seja um inscrito, deixe o seu like e também o seu comentário, é sempre muito importante. Eu quero saber o que você achou do GP da Emília-Romanha. Você gostou? Você não gostou? Me conta aqui embaixo quais são, qual é a sua opinião, quais são as suas observações sobre essa corrida em Imola. Bem, acho que nós vamos concordar que foi uma corrida bem parada, com poucas ultrapassagens. A maior parte das trocas de posições aconteceram quando os pilotos foram aos boxes, para realizar as trocas de pneus. Isso se deu por causa das características da pista em Imola, que é uma pista muito estreita, com poucos pontos de ultrapassagem, somente ali mesmo a reta principal. Não tivemos muita ação, muitas ultrapassagens, mas mesmo aquela expectativa na luta entre Lando Norris e Max Verstappen, que se desenhou ali nos momentos finais, mas faltaram voltas para o britânico conseguir atacar e talvez conquistar a sua segunda vitória na Fórmula 1, que seria também a sua segunda de maneira consecutiva. No entanto, tivemos alguns aspectos importantes a serem analisados neste fim de semana, que foi o desempenho de cada carro, As equipes trouxeram algumas atualizações, a Ferrari principalmente trouxe um pacote robusto de melhorias para a SF24, foi a equipe que mais mudou o seu carro para este fim de semana. Logo após o GP de Miami, eles já haviam anunciado que teria essa mudança e na semana passada, durante um teste privado lá em Fiorano, eles trouxeram a público essas mudanças, com o side pod modificado, muito parecido com o da Red Bull, a tampa do motor também foi modificada, o assoalho, a parte dianteira do carro. Então a Ferrari trouxe mudanças significativas e eles tinham muitas expectativas para essa corrida. Federico Vasseur até chegou a afirmar que eles esperavam brigar pela vitória, mas isso não aconteceu. Charles Leclerc até liderou os 2 treinos livres de sexta-feira. No entanto, na classificação a equipe não teve o mesmo desempenho, com os pilotos marcando o 4º e o 5º melhor tempo, com o Leclerc e o Sainz. No entanto, eles herdaram uma posição cada um por causa da punição de Oscar Piastri, que ficou em terceiro e recebeu 3 posições como punição, por ter atrapalhado o Kevin Magnussen durante o Q1. Então, Leclerc largou em terceiro, o Carlos Sainz largou em 4º, Leclerc terminou em terceiro, em nenhum momento brigou pela vitória, não brigou. Ele chegou a ameaçar Lando Norris ali, na briga pela segunda posição, mas cometeu um erro e aí perdeu o contato e terminou em terceiro, sem maiores problemas também, mas mais de 6 segundos atrás de Lando Norris, que foi o segundo. Enquanto que Carlos Sainz fez uma corrida também muito discreta, não apareceu muito, não ameaçou quem estava na frente, mas também não foi ameaçado por quem vinha atrás e cruzou a linha de chegada em 5º, Foi ultrapassado apenas por Oscar Piastri, que ficou em 4º. Então, na pontuação final, a McLaren superou a Ferrari em mais um fim de semana. Então, a equipe agora, a equipe de Maranello precisa analisar o que foi que deu errado. O Leclerc disse que gostou do ritmo da equipe, enquanto Carlos Sainz não aprovou o ritmo assim, diz que as atualizações não fizeram tanto efeito, mas que eles vão esperar as próximas corridas para ter uma avaliação melhor da SF24. A Ferrari, no meu ponto de vista, foi a grande decepção, porque muitos esperavam um desempenho melhor, muitos esperavam que talvez eles pudessem voltar a serem superior à McLaren, eles foram a segunda força do grid nas primeiras corridas, a McLaren atualizou o carro, virou a segunda força e se manteve nessa briga com a Red Bull em Imola, enquanto a Ferrari permaneceu ali como terceira força, sem conseguir chegar nas 2 equipes da frente. A McLaren, por sua vez, que teve aquelas atualizações em Miami, um pacote robusto de atualizações,
para a Imola fez pequenas mudanças mais específicas mesmo para o circuito. Então o carro da McLaren que foi à pista é o mesmo carro que foi em Miami, o que prova que a McLaren, né, acertou em cheio nas atualizações e teve sim um carro melhor que o da Red Bull neste fim de semana. Não venceu a corrida, não conquistou a pole position, liderou apenas o TL3 com Oscar Piastri, mas a derrota da McLaren veio por causa de Max Verstappen e não por causa da força do RB20, que decepcionou neste fim de semana. Na sexta-feira, Max Verstappen reclamou muito do carro, reclamou muito do equilíbrio do carro, que estava saindo muito de traseira, tanto que nos treinos livres ele saiu muito da pista, foi por algumas vezes, né, a brita, né, saiu da pista, voltava, reclamava, tentava de novo, errava. Então o RB20 foi bem ruim na sexta-feira. No sábado, mais uma vez, no TL3 não se destacou, mas na classificação Max Verstappen conseguiu extrair o que não tinha do carro e conquistou, né, a sua 7ª pole position nessa temporada, sua 8ª seguida, igualando o recorde de Ayrton Senna. Então foi realmente uma pole position conquistada no braço por Max Verstappen, né, e que ficou assim, foi menos de 1/10 mais rápido que a dupla da McLaren, que veio logo em seguida, Norris e Piastri, né, que caiu para quinto, mas se classificou mesmo em terceiro. E na corrida de domingo, Max Verstappen largou bem. Ele é um piloto que raramente comete erros na largada, né? Largou bem, segurou a posição, conseguiu abrir vantagem nas primeiras voltas ali, ficou 1,5 segundos, 2 segundos, demorou um pouco a abrir, mas quando abriu também foi para 6 segundos, parou nos boxes, voltou com a mesma vantagem de 6 segundos, chegou a abrir quase 8 segundos de Lando Norris, quando essa diferença começou a cair drasticamente, porque o RB20 começou a sofrer em ritmo de corrida com os pneus duros, enquanto o MCL38 da McLaren, guiado por Lando Norris, também sofreu com os pneus, claro, mas conseguiu ser mais consistente até o fim, tanto que Lando Norris nas últimas 10, 12, 13 voltas tirou essa diferença de 7,5 segundos de Verstappen e cruzou a linha de chegada em segundo, apenas 7 décimos atrás do tricampeão da Red Bull. Ele mesmo disse que se tivesse uma voltinha a mais, ele conseguiria ultrapassar, mas a corrida era de 63 voltas e não 64. Então, né, não tem como a gente ficar aqui no se. Né? A corrida tem 63 voltas, não chegou, não ultrapassou, ficou em segundo. A McLaren não venceu na pista, não subiu no degrau mais alto do pódio, mas podemos dizer que foi a equipe mais vencedora deste fim de semana, porque provou para si mesma e provou para todos que duvidavam da McLaren que as atualizações feitas em Miami não eram fogo de palha, né? Em um circuito totalmente diferente, com características totalmente diferentes, a McLaren conseguiu ter um excelente desempenho mais uma vez e saiu como a grande premiada do fim de semana, provando que vai brigar sim por mais vitórias em 2024, mas para isso precisa contar com a ajuda de Max Verstappen, que venceu no braço hoje e ligou o sinal de alerta na Red Bull. A Red Bull que desenvolveu o RB20, que é melhor que o seu antecessor, que é melhor que o RB19. No entanto, né, as outras equipes estão se aproximando porque, como já foi dito diversas vezes, pelo próprio Christian Horner, também pelo Adrian Newey, né, há um teto de desenvolvimento dentro desse orçamento. A Red Bull está chegando nesse teto, vai chegar em um ponto que não vai ter mais para onde eles evoluírem, né, o seu carro, enquanto que as outras equipes, principalmente a McLaren e a Ferrari, já descobriram qual caminho devem seguir. Então seus carros estão, né, não é uma cópia perfeita, claro, os carros são diferentes, mas o conceito é muito parecido, muito similar ao do RB20, que é o conceito que deu certo. Então os carros vão ficando cada vez mais parecidos e o desempenho dos carros vão ficando também mais próximos, o que a gente pode ver então mais disputas até o fim da temporada e teremos sim mais disputas. Então a Red Bull errou? Não, a Red Bull não errou. Teve problemas na sexta-feira? Teve, né? Talvez errou na configuração, mas acertou a configuração, entregou o melhor carro que tinha para Verstappen. Verstappen tirou do carro o que não tinha para vencer a corrida. O RB20 de fato não foi o melhor carro deste fim de semana e esse prêmio ficou por conta da McLaren, que não conseguiu derrotar Verstappen. Derrotou a Red Bull
mas não conseguiu derrotar Max Verstappen. A próxima corrida é o GP de Mônaco, características novamente muito diferentes, um circuito de rua, né, totalmente estreito, com quase nenhum ponto de ultrapassagem, onde a classificação é muito importante, né, para vencer a corrida. A estratégia, né, de parada nos boxes, os pilotos seguem mais ou menos a mesma, mas será interessante ver como os carros vão se comportar. Será que a Ferrari vai conseguir dar a volta por cima, vai conseguir de fato mostrar a sua força? A McLaren provou que consegue ir bem em qualquer circuito, então deve ser sim uma forte candidata à vitória no GP de Mônaco, enquanto a Red Bull, né, deve também mais uma vez entrar como as favoritas, né, como uma das favoritas, né, à vitória, embora com menos domínio do que foi visto nas primeiras etapas dessa temporada e também, né, principalmente no ano passado. É o suficiente para a Red Bull perder o título? É difícil a gente responder isso agora. No Mundial de Pilotos, Max Verstappen ainda tem uma vantagem considerável para o segundo colocado, que é Charles Leclerc agora, com 113 pontos. Max Verstappen tem 161 pontos, né? O Sérgio Pérez caiu para 107, então uma vantagem ainda considerável, ainda mais se a gente for ver que o Verstappen foi o que mais pontuou neste fim de semana, ou seja, apesar das dificuldades da Red Bull, foi o piloto que mais pontuou, ampliou sua vantagem na liderança. Então é difícil a gente pensar em Max Verstappen perdendo o título, mas é muito fácil a gente imaginar que ele terá muito mais dificuldades, enquanto que no Mundial de Construtores de Equipes a história pode ser diferente, né? Se o Sérgio Pérez continuar tropeçando, como tropeçou em Imola, né? Chegou apenas em oitavo, largou em 11º, chegou em oitavo, vai ficar complicado porque as duas equipes, a McLaren e a Ferrari, estão maximizando os pontos que podem, né? A McLaren ficou em segundo e em quarto e a Ferrari ficou em terceiro e em quinto, ou seja, estão constantemente ali no top 5, somando pontos, e se o Sérgio Pérez não conseguir corresponder, como vinha correspondendo nas primeiras corridas, né, que fez até dobradinha com o Max Verstappen, 3 dobradinhas, né, só pulando ali o GP da Austrália, que Verstappen abandonou, Sérgio Pérez terminou mais atrás, mas vinha bem, mas em Imola agora, né, como o próprio Christian Horner disse, foi uma anomalia para Sérgio Pérez, né, que ficou apenas em oitavo. Então no Mundial de Construtores a disputa continua bem aberta, né, e enquanto que no Mundial de Pilotos podemos dizer que também está em aberta, né? A diferença é pequena para o segundo colocado, ainda há muitas etapas para acontecerem, foram apenas 7 corridas em uma temporada que teremos 24, então tudo pode acontecer. A Red Bull fica com um alerta ligado, né, e precisa, né, buscar caminhos de evoluir o RB20 se for possível, e também terá de contar com o Max Verstappen a continuar garantindo cada vez mais vitórias para a equipe na Fórmula 1. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que a McLaren conseguirá igualar de fato, conseguirá manter esse bom momento e fazer frente à Red Bull até o fim da temporada? O campeonato está em aberto. Será que o Max Verstappen, né, pode ser ameaçado na briga pelo título? Será que a Red Bull pode perder o campeonato de construtores? Eu quero saber qual é a sua opinião e já deixa aqui, né, uma pergunta. Qual é a sua aposta para a corrida do GP de Mônaco, que acontece já no próximo fim de semana? Deixa aqui embaixo nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.